Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro de Marcos, né? Segundo o Evangelho de Marcos. Hoje eu vou falar do capítulo 4, como eu prometi ontem a vocês, que eu falaria sobre a parábola do semeador. Então eu vou ler para vocês, depois eu venho com a explicação. Você novo que está aí chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente. Venha assim para essa sala conosco, fazer parte dessa sala, fazer parte de um aprendizado muito glorioso que Deus nos deu, né? Ele quer que a gente venha conhecer cada vez mais da palavra dele. Cada profeta, cada mestre do passado, né, deixou para a gente um aprendizado, né, trazido pelo poder do Divino Espírito Santo. Eles escreveram para que a gente venha refletir, para que a gente venha pensar que o único capaz de nos convencer de estarmos na presença dele e mostrar o que é certo, o que é verdadeiro, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem através do Espírito Santo que habita em nós. Nós abrimos a porta do nosso coração quando nós permitimos que esse Espírito maravilhoso, esse ser perfeitíssimo, habite sobre nós. Tudo se faz de forma mais eficaz, né? Porque a palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo que habita em nós, ela nunca volta vazia. Ela sempre traz um consolo, uma resposta definitiva, uma resposta concreta, né? Que tudo aquilo que ele fala é trazido do seu reino, trazido para que a glória dele venha a ser exaltada. Nosso Senhor, ele gosta de nos ver honrado, mas ele também gosta de ser honrado, de ser exaltado, ser glorificado o nome dele pelo muito que ele tem feito nas nossas vidas, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler quanto ao capítulo e depois eu venho com a explicação. Que diz assim no versículo 1, capítulo 4, da parábola do semeador. Só uma coisinha que eu esqueci de falar com você. Depois que você se inscrever no canal, não esqueça de dar um like, aperta aí nessa mãozinha, aperta nela para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve aqui, do que você vê, né? O que eu trago aqui são coisas muito edificantes que vai nos fazer a gente evoluir mentalmente e espiritualmente, porque assim a nossa fé vai crescendo. A palavra do Senhor diz que cada vez que nós ouvimos a palavra, mais nós crescemos em fé. E Deus se agrada disso, tá certo? Então, vem estar junto conosco, se inscrevendo no canal, apertando aí nessa mãozinha e também compartilhando. Compartilha a palavra minha. Tá bem? Desculpa, gente. Compartilha a palavra amiga. É que eu tava comendo, sabe o quê? Amêndoa. E aí tava um pouquinho aqui. E aí eu acabei limpando assim a minha boca. Não repare, pelo amor de Deus. Tá bem? Então vamos lá. Vamos aqui para o que é de grande importância para a gente, o desenvolvimento da nossa mente, né? Desenvolvimento nosso espiritual. Precisamos elevar o nosso espírito, levar cada vez mais o nosso espírito para junto de Deus, né? A nossa alma tem que estar limpa, leve, solta para o Espírito Santo, né? Para que ele venha habitar em nós e a gente venha transbordar do seu amor, tá certo? Então diz assim no versículo de número 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Eis que saiu o semeador a semear.
E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 70, e o outro 100. E dizem-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Deixa eu virar aqui a folhinha. Vamos lá, virar a folhinha aqui. A folhinha é tão fininha que eu tenho dificuldade de não virar. E disseram-lhe: não percebes esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem, dão frutos, 30, e outros 60, e outros 100. Então, veja bem, eu vou parar por aqui e vou ler a explicação para vocês, também vou falar, tá bom? Então, aqui tá falando o seguinte, quanto o versículo 3, que fala assim, ó, no versículo 3 diz assim: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Veja bem, a parábola do semeador aqui, o processo de semeadura é um processo bem árduo, por isso todo semeador espera alcançar o resultado do seu labor, daquilo que ele está fazendo. Neste exemplo, a semente é a palavra de Deus, e o semeador aqui é o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. Mas o caráter do semeador e a qualidade da semente não estão em questões nesse caso, e sim a variedade dos solos que determina a sua frutificação. Você entendeu isso aqui? Então, cada solo representa um tipo de coração. Cada pessoa, no caso, cada solo, representa um tipo de coração. Assim, todas as pessoas estão inseridas nesta parábola. A semente só germina se cair em boa terra. Isto é, se o coração que a receber for humilde e sensível
a palavra. Embora seja diferente um do outro, cada solo tem a mesma oportunidade de receber a semeadura, aquilo que foi semeado, né? A semente viva que gera o que? Vai gerar a salvação daquela pessoa. No entanto, isso só ocorrerá se a pessoa se quebrantar e tiver sinceridade para reconhecer os seus pecados, os seus erros, e for uma pessoa humilde e mudar toda a sua atitude. É necessário que mude a sua atitude. Então, quando se fala que a semente que caiu junto ao caminho, né, que está lá no versículo 15, ele está dizendo que foi comida, né, ainda diz que foi comida pelas aves, né, no versículos 4 e 5, né, representa a pessoa que, embora ouça a palavra, são pessoas que, embora ouça a palavra, não se interessam por ela, não se importam, não quer saber que é a palavra do Senhor Jesus. Então, os pássaros que representam aqui na história, está representando os pássaros que foram lá e comeram, né? Estão representando Satanás e seus demônios, que mostram a sua oposição ao Evangelho. Por isso, trabalham para distrair e roubar o que foi semeado no coração de alguém, de uma pessoa. Assim, por não observar a mensagem, pela pessoa estar desligada, não observar a mensagem, a pessoa não desenvolve de espécie alguma na fé. Ela não crê, porque essa pessoa não se arrepende dos seus pecados. Essa pessoa, ela não se importa, né? E, consequentemente, não se converte não sai dos maus caminhos, permanece ali no erro. Então, veja bem, vamos aqui para uma questão que eu acho que é bem interessante. Quando se fala no versículo 18 e 19, versículo 18 e 19 diz assim: e outros são os que recebem a semente entre espinhos. Quando está falando recebe a semente entre espinhos, isso está representando as diversas ocupações humanas que sufocam o que foi semeado, né? Aquilo que foi semeado no coração daquela pessoa. Isto é, o coração preocupado demais com os anseios, com as coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor, com as riquezas e com as realizações pessoais que muitas das vezes nos impede a pessoa de ter até a comunhão com Deus, porque está ligado somente em outras coisas do mundo. Então, a busca excessiva por desejos legítimos, né, como prosperidade, beleza e entretenimento, por tornar a vida espiritual infrutífera, que deixa essa pessoa cair na fé, a pessoa, né, fica desligado. Assim, a ânsia por concretizar rapidamente os sonhos ou desfrutar dos prazeres deste mundo tem abafado a fé de muitas pessoas. Por isso, a salvação fica totalmente comprometida, porque essa pessoa não está se ligando no que é importante, quanto à diferença de estar no mundo e a diferença de estar buscando estar na presença do Pai, buscando ter comunhão, se dobrando ao Pai, você entende? Então, a boa terra que faz a diferença. A diferença entre as pessoas, aqui na Escritura, no caso, está evidenciando a forma que a pessoa crê, como essa pessoa crê no Evangelho, você entende? E isso não depende, assim, do grau de instrução da pessoa, não. Se a pessoa é uma pessoa muito que tem faculdade, né? Ou é uma pessoa que tem idade, ou é uma pessoa que tem habilidades, né? Seja no que for, ou até pessoas que
isso independe da etnia da pessoa, se é preto, branco, amarelo, azul, pardo, não importa, né? Então, a boa terra é aquela que tem um coração simples, humilde, é aquela que atende a sinceridade, que transborda a sinceridade e aceita a palavra do Senhor Jesus. Você entende? Então, essa é a boa terra, pessoas que têm corações bons, só que aqui ele vai falando em parábolas. E aí, eu vim anotando também aqui no meu caderno, quanto a isso. Então, a parábola, ela nos ensina que somente o evangelho, ele pode alcançar muitos lugares, ou seja, muitas pessoas, e nos trazer também muitos resultados distintos para cada um de nós, para cada pessoa. Existem pessoas que precisam ser encharcadas, né? Encharcar os seus corações de amor. Você entende? Existem pessoas que precisam encharcar o seu coração de amor, não só amor por o ser humano, não, mas amor em Cristo Jesus. E nessa parábola, essa parábola do capítulo 4, que diz aqui, essa parábola vem nos advertir quanto às circunstâncias que nós estamos vivendo, o que uma pessoa esteja vivendo, e também devido às atitudes que a pessoa tem, que impede ela de receber a semente da mensagem do Evangelho. A semente é a mensagem que nós levamos, nós como evangelistas levamos a semente, falamos da palavra do Senhor para uma pessoa. E quando nós levamos a mensagem do Evangelho para alguém, é para o crescimento, para transformar aquela pessoa, fazer transbordar coisas naquela pessoa em Cristo Jesus, para aquela pessoa transbordar do amor de Cristo, independente dessa pessoa ser branco, azul, amarelo, independente de etnia, como diz na Bíblia, né? Independente de ser dia, de ser noite, né? De chegar, independente do lugar que seja. Você entende? Porque se até, como é que eu vou dizer? Nós precisamos entender, que todos nós precisamos entender, que chegar ao entendimento da palavra é compreender no crescimento espiritual, é compreender o quanto nós precisamos crescer espiritualmente. A pessoa que tem pessoas que não entende, não consegue, né? Então, neste capítulo, quando se reflete quanto ao significado da palavra de Deus, está dizendo que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela não pode voltar vazia. A palavra de Deus de espécie alguma volta vazia, porque aquele que semeia o amor, ele vai colher o amor. Se você semear amor, você vai colher amor, você vai colher bondade, você vai colher misericórdia, você vai colher gratidão, porque Deus vai te dar todas essas coisas. Então, as nossas palavras, tudo que nós semeamos para alguém, que nós levamos para uma pessoa, é quando nós estamos multiplicando o bem, nós estamos levando o bem para aquela pessoa, estamos levando a palavra do Senhor, mostrando o que é correto e o que vai trazer um transbordar espiritual, tanto na área física, né, na área física, quanto em todas as outras áreas, seja ela financeira, sentimental, seja ela familiar, seja espiritual. Então, quando nós transbordamos a palavra, nós levamos para multiplicar o bem, independendo do que foi semeado, que a palavra, ela tem poder, nós sabemos que a palavra tem poder, e tudo aquilo que nós semeamos pode ser, tem pessoas que semeiam o mal, tem pessoas que semeiam o mal, então
podemos levar a multiplicar o bem ou o mal. Você entende? A nossa palavra, ela pode semear o bem ou o mal. Você entende o que eu falo? Então, quando semeamos, nós devemos semear o Espírito Santo, porque quando nós semeamos coisas boas, nós estamos produzindo em nós o fruto do Espírito Santo, o fruto do amor, o fruto da paz, o fruto da paciência, o fruto da bondade, o fruto da felicidade, não é mesmo? O fruto da mansidão de Deus. E aí assim vai trazendo o amor, né? A amabilidade e o domínio sobre todas as coisas, nos trazendo alegria, nos trazendo uma vida, e vida em todos os aspectos que nós estamos vivendo, vida em alegria, vida de mansidão, vida de paz, vida de amor, vida de união, de respeito um para com o outro. Então, semear aqui nesse caso, falando sobre a semeadura, né, a parábola do semeador, está trazendo essa grande coisa para a gente, porque o semear é trazer ou levar, né? Levar, no caso, uma palavra amiga, uma palavra de gratidão, uma palavra de multiplicação de bem, né? Sempre do bem, né? De bondade, de misericórdia, de tranquilidade, de respeito. Tudo isso nós devemos semear. Quando nós semeamos o amor, o Espírito Santo se alegra em nós e traz para a gente tantas coisas benéficas que vai nos levar sempre a crescer e a multiplicar cada vez mais. Seja você um semeador da palavra do Senhor. Seja você uma pessoa capaz de levar o bem para outra pessoa, capaz de mostrar o quão grande e maravilhoso é esse Deus nas nossas vidas. Não deixe de semear a palavra do Senhor. A palavra do Senhor e o Evangelho em si, ele vem nos falar quanto a esse crescimento, o que nós devemos fazer, né, para desenvolver na outra pessoa a fé, né? Tudo devemos fazer com mansidão, não exigindo, não obrigando, mas com mansidão, falando da palavra de Deus naturalmente. E assim você vai testemunhar, você vai falar do melhor do Senhor nesta vida para todos verem e engrandecer assim o nome do nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, que tudo faz por nós. Nós devemos ser sempre gratos a tudo, pelo pouco do muito que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque mesmo que seja um pouco, esse pouco se torna muito, porque aquele pouco está ajudando outra pessoa, aquele pouco está enchendo aquela pessoa de esperança, está enchendo uma pessoa que precisa da esperança, do consolo de Deus para desenvolver a fé, tá certo? Então, abra o seu coração, leve a palavra do Senhor, seja você um evangelista saudável, amável, manso, agradável, do bom caráter do nosso Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que a gente permite que Ele habite sobre nós para a gente transbordar em paz e alegria, tá bom? Faça isso que você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus há de fazer na sua vida, tá certo? Então, amanhã eu venho dando continuidade sobre a parábola do semeador, né? Vou falar da parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e assim sucessivamente, até que a gente venha concluir todo o Evangelho segundo Marcos, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, que Deus abençoe grandemente. Tchau, até amanhã.